Ok, estamos aqui para dar início a mais um de nossos encontros. Estou muito realizado de estar aqui mais uma vez junto com vocês para nós continuarmos, com os nossos vídeo encontros, vídeo aulas. Vídeo encontro seria a definição melhor para esse momento, no qual nós estamos falando sobre os Yoga Sutras, de Patanjali. Nós estamos falando então de yoga com os sutras de Patanjali, trazendo aí os aforismos dos mesmos, Na realidade a gente tem que compreender e entender que eu sou apenas um mero estudante, tá? Não sou uma pessoa que recebeu uma especialização de algum mestre, algum guru, não tive contato com algum indiano, alguém ligado à Índia, alguém versado, e apenas sou um leitor, sou um leitor, sou um peregrino, sempre destaco isso, alguém que está peregrinando pelo caminho. Eu sou uma folha solta, uma pedra rolante, estou por aí. Mas eu percebi que o tema, apesar de ser amplamente debatido por muitas pessoas, ele ainda é muito pouco aberto na internet. As pessoas muitas vezes falam em yoga, todo mundo já imagina movimentos, todo mundo imagina condicionamento físico, respiração, alguns exercícios, mas poucas pessoas param para buscar o transcendental ou para compreender a parte transcendental do yoga. Aí que eu decidi, vou fazer esse canal, vou estar envolvido, vou criar um canal assim, não para me mostrar que eu sei, porque na verdade eu não sei, mas um canal para trazer algum direcionamento, dando a possibilidade de contactar-me com mais pessoas no país, e assim nos aprofundar nossos conhecimentos de yoga, criar um ambiente, uma sala, criar um número de contato com pessoas, máximo de pessoas em todo o país, para poder criar esse ambiente. É como se fosse ir numa comunidade, minha comunidade onde eu resido, e falar com os vizinhos, com os moradores acerca de um tema da nossa comunidade, as dificuldades que a comunidade nossa está passando, precisa. Seria mais ou menos isso, só que estender o campo para um nível Brasil, para encontrar-me com mais pessoas, para estar eu em contato com as pessoas, tá? Nós estamos falando agora na última videoaula, para não me delongar muito nesse... Você pode olhar os vídeos introdutórios, inclusive eu tenho um vídeo introdutório que aborda sobre isso, mas nós estamos falando no último vídeo encontro sobre Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita, Nós estamos falando sobre isso. E nós estamos falando sobre a passagem, Como é que funciona a passagem por esses 4 estágios, que são 4 estágios também que coincidem com desdobramentos mentais, desdobramentos de Chitta, desdobramentos dentro dos nossos corpos, e que são os mesmos desdobramentos dentro do mundo material, dentro dos 4 estágios de gunas, dos gunas, esse jogo da matéria, e Chitta, que trazem não é bloqueio, mas trazem esta cegueira espiritual, trazem esse Maya, essa ilusão, esse mundo de ilusão no qual nós estamos vivendo. E nós focamos nesse assunto, apesar de... Eu estava fazendo uma retrospectiva, reassistindo os vídeos, com mínimas falhas. Eu estava olhando que tivemos um aproveitamento nos vídeos ali de uns 85%, tem um aproveitamento muito bom. Porque no momento que você está falando é difícil, muitas vezes, você trazer palavras para interpretar as coisas que você quer dizer, apesar de você ter um entendimento dentro, mas quando você fala em palavras se perde o que você tem de conhecimento dentro de você, porque a linguística, a linguística ela não supera a cognição, o que nós temos de senso cognitivo. A linguística é muito precária para definir ou para passar o que realmente a gente quer, então fica muito divago, foge a essência do que a gente quer muitas vezes dizer. Mas enfim, eu estava observando ali e eu estava observando e vi que teve esse aproveitamento, fiquei contente, uns 85% de aproveitamento dentro desses vídeos, apesar de eles estarem divididos em 3 partes, serem um pouco longo, mas ele trouxe, já no primeiro vídeo ele trouxe em palavras, sem estar se focando no livro que a gente quer aqui passar, que é esse
esse estágio, como é que faz? Eu começo a entrar então num estado meditativo, eu começo a fazer as concentrações, aí eu começo a ir na contemplação, e aí o que acontece? Né? Como é que eu entro? Como é que eu entro nesse estágio? Esse primeiro estágio, né, é o estágio Vitarka. Você vai chegar ao estágio Vitarka. O que é esse estágio Vitarka, né? Como é que funciona? Aqui diz que esse estágio é acompanhado por raciocínio, né? Esse raciocínio. Inclusive, mais adiante nós vamos ver isso, mas eu posso te passar para ti já mais ou menos o que é isso. É um estágio onde toda a confusão se cessa. Você vai começar a raciocinar e você vai começar, nós vamos estar vindo mais a gente, eu não quero estar entregando tudo agora, mas é exemplo, você vai ver o objeto e você vai ter um discernimento muito amplo do objeto, do que o objeto é. Você vai conseguir, porque nós temos 3 meios de conhecimento. Lembra, eu estava falando para vocês que nós temos, né, 3 modos de modificar a mente com o conhecimento que vem das coisas de fora, né? Se lembra que era a inferência, era o testemunho, inferência, que era o ajuste, né? Aí é o testemunho e o conhecimento comum. Se não me falha a memória, é nessa ordem, forma ou desse método que se diz, mas são 3 formas de conhecimento, né? Então acontece o que? Esses conhecimentos, eles estão no estado de mistura dentro da nossa mente para atingirmos Vitarka. E essa mistura, e essa confusão, ela tem que se amainar. Ela tem que se acabar. No momento que ela se dilui, ela se purifica e você fica com o conhecimento real do objeto, somente o conhecimento do objeto, somente o verdadeiro extrato do objeto que está ali. Aí nós estamos no primeiro estágio de Samadhi. Depois vem os desdobramentos por trás, né? Mais outros desdobramentos, que é acompanhado por reflexão. A bem-aventurança é aquele preenchimento completo, né, que nos satisfaz, é aquele estado de bem-aventurança, aquele estágio que não nos deixa dúvida. Eu posso resumir nesse sentido, nunca estive num estágio como esse, né? Nem no primeiro estágio ainda, mas é algo que nos preenche, nos deixa realizados, nos deixa harmonizados com muita dor, muito amor, tira-nos dúvidas, incertezas, medos, inseguranças, qualquer fragmento que possa existir de mínima dúvida, isso não existe mais, porque você está bem-aventurado, você está alicerciado, posicionado em cima daquilo, você tem o absolutismo em cima daquilo. E o sentido puro de ser, aí sim, né? É um estágio que transcende Ananda, né? Um estágio que transcende, que é o estágio de Asmita. Aí você toca, né? Você toca o teu ser, né? Você toca o self, o eu superior, né? Você toca toda a camada desse eu, melhor dizendo, né? Desse eu, você toca ela, você sente, né? Que você está ao limiar de estar entendendo realmente o que é todo esse jogo cósmico, né? Você chega a um grande ponto. Acho que isso é muito importante deixar. E esses estágios de passar de um ponto ao outro, ele se resumiu com Sampranjñata Samadhi e Asampranjñata Samadhi. Aí nós escrevemos para vocês que é aquele pegar, né, aquele reter na mente a semente, o objeto, a mente, não é que ela infla, eu falei muito em inflar, eu observei que não era um bom exemplo aquilo no vídeo anterior, não me satisfez pelo menos, né, como que eu achei que tivesse passado o que eu conhecia, mas a mente ela vai ficar num estágio, né, aí eu falei para vocês que nós vamos abandonar essa semente e nós vamos mergulhar. E o vídeo de hoje vai explicar isso. Bem isso, né? É bem isso. É o que ficou faltando. Vai estar explicando para vocês isso hoje no 18º Sutra da seção 1. O que é, né? Virama, Virama Pratyaya Vyasa Purva, né? Sanskara, aí o Sanskara
Sechô, deve ser Nia, né? Deve ser assim, eu não sei falar direito sânscrito, mas eu leio muito, eu posso afirmar isso para vocês. Eu leio muito, eu reflito muito, medito em cima dessas questões bastante e acredito que tem um propósito, esse canal vai ter um propósito muito grande no futuro, né? Eu vejo que tem algumas visualizações já no canal, mínimas, mas daqui a um dia serão muitas visualizações. Eu não tenho dúvida disso, porque esse canal não é para mim, isso não é para mim, não é para mim não, é para as pessoas que quando vão estar prontas para poder chegar lá, chegarão. Porque quando nós estivermos lá na fronteira maior, né, na fronteira do autodescobrimento, entenderemos que nós apenas somos ferramentas dentro desse jogo cósmico, que esse ego não manda nada, né, que ele é apenas alguém que se perde no meio do caminho, e que tudo é direcionado pelo eu maior, né? Tudo é direcionado através naquele que sou, naquele que tudo é, né? Mas enfim. Então hoje nós vamos falar assim, a definição, tá? A definição que o Taimni traz, ou ele nos maneja, nos traz numa linguagem que nós entendemos, significa assim, ó: a impressão remanescente que perdura na mente com a supressão do pratyaya após a prática anterior é a outra, isto é, Asampranjñata Samadhi. Nós falamos muito no reter a semente, né? Nós falamos bastante nessa questão do reter. As pessoas muitas vezes acham, né, assistindo o vídeo, ouvindo falar, as pessoas falar que quando você bota a semente na mente, deu, né? É muito difícil isso. Isso é precedido pelo esforço, isso é precedido por prática, isso é precedido por desapego. Não é à toa que tem práticas de yama e niyama, que nós vamos estar vendo mais adiante, porque nós estamos falando o que é a tarefa, mas nós vamos trabalhar daqui mais uns dias, né, daqui mais alguns vídeos mais adiante, como chegar para realizar a tarefa. Isso tem um esforço descomunal, isso tem esforço de vidas, isso tem esforço, né? Isso tem um esforço que carrega muitas vezes uma vida toda, ou vidas inteiras, reencarnações inteiras. Tem samsaras, tem o jogo cósmico, tem o jogo do karma, tem o jogo do dharma, tem diversos jogos, né? Diversos jogos que têm que estar em sintonia, ou você tem que se sincronizar com esses diversos jogos para ele estar. Tem pessoas que estão no grau tão evolutivo que eles só chegam, né, nessa personalidade, aí eles mergulham em si, resolvem algumas questões, alguns ajustes e já deu, resolve a questão do ego, já estão lá. Cada situação é uma situação. Vamos botar assim, ó, que existe zero ao infinito. Todas essas são possibilidades dentro do caminho do yoga para cada um de nós, né? Então, inclusive, vai estar essa advertência daqui, os próximos encontros que eles se darão nos próximos vídeos, né? Olha aqui, ó, vai explicar para vocês que existe esse tipo de pessoas, né? Tem pessoas que são pseudos yogis, tem pessoas que nascem com a mediunidade achando que é yoga. Nós vamos estar falando sobre isso. Nós estamos falando sobre o que é o verdadeiro yoga, o que é a verdadeira realização através do yoga, para tirar essas dúvidas. Nós vamos estar falando como é que funciona, como é que os samadhi se aproximam das pessoas, ou as pessoas se aproximam do samadhi. Nós vamos falar sobre os meios que devem ser empregados e depois nós vamos entrar no terceiro caminho, né, para chegarmos ao estágio de samadhi. Então é muito importante, tem coisas muito bacanas ainda, muita coisa gostosa, muita coisa prazerosa para poder ver, né? Então hoje nós vamos estar falando sobre Asampranjñata, tá? Mas o que eu quero explicar aqui que é interessante? Eu explicando isso já vai trazer para você um desdobramento, um resumo, um conhecimento básico para você compreender o que esse sutra quer dizer. Quando nós estamos falando de meditação, trazer essa semente, como eu havia falado agora instantes atrás, não é algo fácil, é algo muito difícil. Porque a qualidade da semente é que vai definir, a qualidade, eu quero dizer, não da escolha da semente, a qualidade da imagem da semente que você vai conseguir reter, trazendo do Smriti, que é memória. Essa, quanto mais límpida, mais vívida ela estiver presente na tua mente, melhor vai ser para ti. Só que isso vai ter que acontecer o quê? Aí você vai ver que o seu corpo talvez não esteja em condições para realizar isso. Você vai ver que a sua energia pramânica, de prana, não está pronta para isso. Então assim, ó,
Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas tem diversas coisas que podem influenciar nesse sentido, que tem que estar afinada, né? Que tem que estar, eu falei, ajoujoada, né? Que tem que estar jungida, pronta para que isso aconteça. Você tem que conduzir a tua vida para que essas coisas aconteçam. Essas coisas não ocorrem, elas não ocorrem por mera casualidade, não, ela tem que estar afinado para o negócio acontecer, tem que estar presente para o algo acontecer. Então nós temos que estar nos organizando para isso. A partir desse momento que você tem essa semente, né, essa semente pronta, essa semente bem retida, aqui fala em suprimir. Parece que é tão fácil, né? Eu estou ali pensando, reflito, tiro a mente. Eu estou ali pensando, e tiro da mente. Não é assim. Não é assim. É muita prática. Para chegar a um estágio é uma coisa, para chegar a desenvolver outro estágio é outra coisa. Você pode conseguir o primeiro estágio, que é conseguir a semente, mas não pode conseguir o segundo estágio, que é suprimir a semente. Você pode chegar ali e resolver a parada no instante, em N fatores. E a obra de Patanjali, né, é nos trazer bem direitinho todos os estágios, minuciosamente, o que está acontecendo, os mínimos detalhes, para nós compreendermos, porque todos eles poderão ser entrados no crescimento. Se a pessoa chegar ali, no exemplo, hoje você está sabendo mais ou menos, né, como que tem que se fazer uma meditação, por que se medita, por que se busca essa semente, por que está ali. A outra, imagina uma pessoa que nunca viu falar disso, senta, começa a meditar, acha que está meditando, né? Acha que está tendo grande crescimento e na verdade está só relaxando o corpo. Então, essas coisas são muito importantes de se entender. Então, assim, o que tem que ficar bem claro? Por que esses detalhes estão sendo falados sucintamente? Porque são coisas não tão fáceis de se conseguir, não exige esforço, exige prática, exige uma vida inteira, depende do grau do yogi, para que ele lá consiga chegar. Né? A partir do momento que ele conseguiu reter a semente, ele conseguiu reter uma semente. O que é reter essa semente? Ela está vívida em Chitta, ela iluminar Chitta. Chitta não está distraído com o corpo, Chitta não está distraído com os sentidos, Chitta não está distraído com as energias, o subplano, né? O plano astral, as energias astrais. Ele está só ali, a toda concentração, por isso que fala concentração, está toda ali. O teu ser, está naquela imagem, está tudo retido, voltado naquela imagem. Exemplo, pode cair o mundo aqui fora, pode ser alguém dar um tiro, pode acontecer em situações, você não está conectado, você está ali, para aquele momento. Você está observando aquilo, você está com aquilo. Aí você estaria num estágio meditativo. Não foi muito amplo o que eu falei, não trouxe a amplitude de tudo o que é, mas trouxe uma definição para você entender. Aí veio outro passo, que é a supressão desse pratyaya. Porque quando você conseguiu encher essa totalidade, eu boto encher a mente, né? Você conseguiu preencher ela com tudo aquilo. Aí esse semente virou pratyaya, todo o conteúdo que está dentro do Chitta. E nós temos que ver que Chitta tem tudo aqueles planos, né? Chitta, ela não é só a mente física, a mente no plano físico, todos aqueles planos, vai estar tudo preenchido. Aí você vai suprimir para dar o pulo do gato. E é isso que nós vamos ver hoje. O que é especificamente essa supressão? Né? Nos outros vídeos já dei um introdutório, eu falei que ia ser muito fácil nós passar esse trecho, eu falei vai ser muito fácil nós ver esse trecho, muito simples. Mas o que é essa supressão? O que é essa supressão? Agora você vai ter o pulo do gato para definir o que é, para ter a definição de tudo isso. Lembra que eu falei, a imagem tem que estar estática, né? Eu falei nos vídeos anteriores, a semente tem que estar estática. A semente vai ficar estática, ela vai ficar parada. Um quadro, né? Só que tem um detalhe, tu percebeu que nós estamos no estágio de Vitarka. Nós vamos adentrar Vitarka. Quantos outros estágios tem para cima? Então significa que mesmo eu retendo um quadro, acompanha o raciocínio que eu vou falar pausadamente. Mesmo eu retendo esse quadro está dando toda a nítida sensação de que ele está parado para mim, que ele está congelado, que eu estou observando ele, que eu dirimia, eu fiz toda a limpeza, tirei todos os embaçamentos, toda a imagem está mais limpa do mundo, parou, está ali, fixa, estatizada, eu consegui, parou, agora sim, né? Claro que não acompanha esses raciocínios, porque a mente não pode raciocinar, a mente não pode titubear, não pode dizer assim, olha, eu estou vendo, está ali ele. Não, ela tem que focar nele.
Ela vai reter, ela vai se perder dentro dele. Não vai haver perguntas, respostas, dúvidas, não vai haver cognição, não, ela vai estar retida e preenchida com aquilo. Parou, ela amainou, ela estatizou, ela parou daquele formato. Aí você vai começar, com muita prática, a perceber que mesmo parada, estatizada, ela está em movimento. Aí Chitta vai se tranquilizar e vai começar a ver suavemente o que está acontecendo com a imagem. Aí você vai perceber que os quadros estão passando. Sucintamente você vai observar que os quadros estão passando, porque nós não estamos no último desdobramento de Chitta antes de darmos o mergulho final. Então, ou seja, nós estamos apenas desdobrando um estágio para o outro, entrando de Vitarka, em Vitarka, ou talvez aí há uma confusão nos meus entendimentos ainda, não clareados agora. Claro que se eu ler agora eu clareio. Ou talvez nós estamos saindo de Vitarka indo para Vikara, né? Então aconteceu o quê? Ali você está recebendo já muitas informações, você está recebendo um conhecimento muito profundo, você já está tendo tudo que você necessita daquilo, mas você vai começar a perceber que são quadros. Talvez estejam passando lá, desculpa uma expressão tão errônea, talvez com assertivo ou errônea, eu estou falando de achismo isso, a velocidade da luz, né? Você vai começar a perceber, mas peraí, essa imagem aqui, aí você vai começar a perceber no espaço dela, no espaço desses quadros, você vai começar a olhar os quadros, né? Os espaços desse quadro, você vai ver no meio deles, aí o mergulho tem que ser dado ali. Aí a supressão é focar ali e eu dizer assim, ó, e conduzir a consciência ali. Aí você vai suprimindo e vai adentrando ali. A consciência vai querer entrar lá. E aquilo ali vai, como se fosse um portal gigantesco, vai se abrindo, aí vai ficar nuvem. Aí vai ficar aquela nuvem vai ficar, aquela nuvem vai perdurar, você muitas vezes vai cair fora, outras vezes vai voltar, sabe? Aí você, e vai, e não vai, e tenta uma vez e precede, meditações, depende de cada caso, depende do caso, você pode mergulhar de uma vez só. Aí quando você vê, você vai fixar, você vai firmar naquelas nuvens. Então, tá entendendo? É isso que vem mostrar aqui. É isso que vai mostrar aqui, tá? E é isso que nós vamos estar fazendo a leitura agora. Deixa eu ver, nós temos ali 6 minutos para poder fechar esse primeiro trecho. Nós vamos estar iniciando a leitura, mas acho que é interessante, se ficou claro isso para ti já, você já entendeu o que o Sutra quer dizer, tá? Eu estou explicado o que ele quer dizer. Claro que aqui vai passar informações técnicas, aqui vai passar sobre isso, sobre aquilo, vai estar passando algumas informações mais detalhadas. Mas se tu conseguiu pegar essa essência, tu se preparou, assistiu as 3 primeiras partes do vídeo, conseguiu diluir as tuas confusões, entendeu como é que é o processo, né? Semente abandona semente, sobe os estágios, são 4 estágios dentro dos gunas, para depois o outro estágio, né? Esses 4 estágios dentro dos gunas se chama Sabija Samadhi, depois vem Nirbija, entendeu todo esse jogo cósmico, eu já estou com ele pronto, agora nós estamos entendendo detalhadamente dentro desse jogo cósmico. O que é que acontece dentro desse jogo cósmico? Percebeu? Quando eu falei antes, no vídeo anterior, a gente infla, parece que infla a mente, mantém ela inflada, segura naquele estágio, que a estágio é a nuvem, não dava para entrar tão em detalhes, para não confundir, mas é mais ou menos ali. Sabe, você vai encontrar uma fissura, é incrível, eu nunca tive lá, mas as leituras que a gente faz, né, diz que lá você vai encontrar essa fissura. Só para você ter uma noção, dizem, é tão bonito ouvir isso filosoficamente, que eles falam assim, ó, a batida, o que está, eles fazem assim, né, eles falam assim, o que está no meio da batida, nas 2 batidas do teu coração, o que se encontra no meio entre 2 respirações, o que se encontra no meio do piscar dos olhos? Eles dizem o que se encontra no meio de 2 notas musicais. O que se encontra no meio de Chitta registrar uma imagem e a imagem ser passada para o eu superior. Sabe, Chitta colore e você ter a consciência disso. Sabe, é um meio, é o que se encontra no meio de tudo isso, sabe? É o que se encontra no meio. Entre uma respiração e outra,
entre o que está no meio de tudo isso. Existe uma paralisação no mundo. Exemplo, quando eu falo da lâmpada, né? Chegando os elétrons na lâmpada, a lâmpada se incandescendo. O que está no meio de cada elétron? Né? O que está no meio deles? O que tem no meio? Exemplo, você está vendo esse vídeo, parece que esse vídeo está dinâmico, mas o que tem no meio deles? O que tem lá dentro? Como é que faz para ver o que tem lá dentro? Entrar e ver o que tem lá dentro. No exemplo aqui, nós estamos olhando esse algo físico, mas aqui existe, né, entre algo físico, se nós pudéssemos olhar com o microscópio, cheio de furos, né, cheio de furinhos que transpassavam para o outro lado, porque ele não é perfeito. O que tem no meio deles? Aí nós vamos ver os átomos, o que tem no meio das moléculas, né, o que tem no meio das moléculas, o que tem no meio dos átomos, o que tem lá no meio, o que é aquilo? O que é aquele silêncio que tem lá no meio? O que é aquele vazio que tem lá no meio? É ali que rasga, ali que transpassa a matéria. Ali que você segue, sabe? É incrível, gente, é incrível. Nós vamos chegar lá. É esse que é os fatos. E para isso, você percebe que eu estou falando de coisas minúsculas. Começa a perceber que nós estamos falando de coisas pequenas. Começa a perceber que nós estamos falando de coisas comprimidas. Percebe-se falar que nós não estamos falando de coisas largas, nós estamos falando de coisas estreitas, pequenas, sucintas, minúsculas. Coisas que não se registra. Por quê? Porque nós estamos presos, nós estamos com nossos sentimentos loucos, Chitá está maluca, ou essa busca doida, ensandecida, esse eu inferior. Então tudo isso precisa ser diluído para você estar ali e a realização de tudo vir para ti. Dizem, eu não sei se eu não consegui cruzar essa fronteira e não me aproximar dela ainda, mas dizem que a pessoa nesse exato momento está num jogo, né, no qual vai ter que morrer para nascer. O que é o morrer para nascer? Quando você está ali naquele jogo, vai, não vai, começa a sentir começa a dar a sensação. Eu não sei se é isso, tá? Eu interpreto assim, porque eu vejo algumas pessoas escrever que dá uma sensação de morte. Não de morte que tu tá morrendo, mas que você vai ter que ter muita coragem. Você vai estar ali, ao mesmo momento que você quer entrar, você vai ficar inseguro. E se meu coração parar, e se meu pulmão não respirar? Porque eu vou, sabe, parece que é sair do corpo, né? O que vai acontecer? Meu Deus. Aí você vai ter que fazer a auto-entrega, né? Você faz a entrega e diz, leva-me. Aí você vai ver, você vai se preencher e você vai voltar mais iluminado. Você vai voltar assenhorado de si, você vai ver que a vida estava ali te esperando. Aí você vai tirar essa barreira do ego. Essa barreira do ego, significado, essa coisa que nunca vai trazer significado às nossas vidas, isso tudo acaba. Ok, estamos encerrando então já esse primeiro trecho. Desculpa não ter adentrado, mas é para tentar trazer a essência do que é tudo isso. Eu não sei se eu consegui, mas me senti muito realizado ter falado disso. Segura aí, pega os contatos, nós já vamos estar de volta para dar sequência a esse importante tema. Perfeito. Estamos então de volta, né? Vamos lá, vamos para a leitura, que nós já esgotamos, acho que tudo que eu poderia ter dito já foi dito, né? E tudo que eu voltar a falar vai ficar redundante. Então vamos para a leitura. Seção de número 1, Sutra de número 18, que fala sobre a impressão remanescente que perdura na mente com a supressão desse pratyaya após a prática anterior é outra. É Asampranjñata Samadhi. Vamos prestar atenção já nesse título que já traz muita informação. Ó. A impressão remanescente. Então está dizendo que algo vai ficar impresso em Chitta. Chitta vai ficar como se fosse um registro, vai ficar uma marca, vai ficar um sanskara,
ali registrado, né? Vai ficar um sanskara registrado ali, fica uma impressão registrada. Remanescente significa então que ela remanesce, né? Ela renasce, ela reaparece. Tu tá tentando sair dela, entrar lá e ela volta. É um jogo cósmico que tem ali. Ela perdura em Chitá, né? Com a supressão do pratyaya, a supressão da semente, essa supressão da semente. Após a prática anterior, então significa, fala prática anterior. O que é prática? Não significa chegar, praticar. É como você ser um nadador, ser um atleta, um velocista, é como você ser um maratonista, é como você um atleta, e você tem que estar todo dia em prática, para chegar a um estágio, para se preparar para outro estágio. Prática, a prática anterior. Você está vendo só? A prática anterior. Então, para se conseguir condicionar essa semente, não é assim, tá aqui a semente, pá. Ela vem suja, ela vem espúrias, ela vem com distorções, até distorções de conhecimento, né? Que é o raciocínio, né? Distorções de tudo, todas as distorções que possa imaginar. Ela está distorcida, a exemplo, ela está contaminada com a própria linguística, né? Eu posso falar maçã, eu sempre gosto de usar essa palavra, né? Maçã, mas maçã define realmente o que é aquele formato, aquele objeto que eu consigo ver com os olhos, que eu consigo cheirar com o olfato, porque maçã é apenas um nome atribuído a algo que está na consciência divina, na consciência cósmica. Eu não quero entrar em detalhes nesse sentido para não permitir que se perca o fio do raciocínio aqui, mas começa a perceber isso, começa a entender isso, né? Tem uma prática tem várias coisas já a serem eliminadas de cara, antes de você chegar uma semente perfeita. Então tem uma prática de tudo isso, tá? E aqui diz que Asam Pranjata Samadhi é isso, é supressão, suprimir essa semente, né? Suprimir, eliminar, acabar com essa semente. Seria isso, né? Suprimir, terminar. Deixa eu ver se eu não tenho aqui nas minhas anotações o que é a palavra supressão. Suprimido, eu sei que é o estado de Niroda, né? Que é o estado que eu acabei de explicar. Eu não peguei aqui nos meus apontamentos o que seria suprimido, né? Substância, mas enfim, suprimido, né? Procura no dicionário ver bem certinho se quer dizer isso. Mas que fala em pressão, né? Pressão, suprimir, pressão, suprir, pressão. Ela tem duas conotações ali, mas enfim. Aí a leitura que nós vamos fazer agora vai estar explicando um pouco mais sobre tudo isso. Vai dizer assim, ó, a natureza de Asam Pranjata Samadhi é definida nesse sutra aqui. O significado do sutra deveria ficar claro até certo ponto, à luz do que foi dito em relação ao sutra precedente. Estendemos-nos um pouco na análise das diversas expressões utilizadas no sutra. Virama Pratyaya significa a cessação do Pratyaya. A cessação, significa a cessação do Pratyaya. Pratyaya é o conteúdo todo que está na mente. Isto é claro, refere-se à semente de Sampranjata Samadhi. Sampranjata Samadhi traz a semente, a Sampranjata Samadhi retira a semente. Eu vou ter que fazer um corte no vídeo, só um minutinho aí. Eu vou fazer um cortezinho que eu preciso passar um recado para minha esposa. Eu já estou voltando aí. Ô Gisele! Vê ali para mim a Valentina que ela acordou e está gritando, fazendo favor, amor. Obrigado, tá? Já vai, Vale. Perfeito. Voltando aqui, seguindo aqui com o material. Fala aqui então... Sampranjata Samadhi, né? Isto refere-se à semente que está em Sampranjata Samadhi, que é abandonada e desaparece do campo da consciência na prática de Asampranjata Samadhi. Apesar de estarem ligados os dois pontos, não significa que nós atingimos um e atingimos o outro. Tem que ter uma prática. Chega no um, depois pratica muito para poder chegar no outro. Aqui ele está trazendo uma advertência que alguns comentaristas dizem que as pessoas têm que começar a meditar na cessação do Pratyaya, né?
Aí ele vem trazer uma colocação que é muito interessante. Se a mente está fixada, a mente está colorida, preenchida com algo, como é que você vai parar para poder pensar em outra coisa? Você não pode, você vai ficar colocando coisas na mente. Então não é isso. Não é isso. Aqui fala aqui, ó. Alguns comentaristas interpretam esta expressão como a ideia da cessação ou a causa da cessação. Isso significaria que o yogi medita sobre a ideia da cessação do pratyaya ou sobre para-vairagya. Para-vairagya, lembro de vocês que é o máximo desapego, né? É o desapego, desapegar-se. Esta interpretação não parece ser justificável no presente contexto, se analisada cuidadosamente. Nada significa senão o abandono da semente retida no Sampranjñata Samadhi anterior. Um yogi que está meditando sobre uma semente pode suspendê-la com a produção de um estado vazio da mente, né? Mas não pode deixar de lado a semente de Sampranjñata Samadhi e começar a meditar sobre a ideia da cessação. Qualquer pessoa pode ver que tal mudança de ideia de uma para outra, de outra natureza, inteiramente diferente, em estado de Samadhi é impossível. É bem interessante isso, porque se tua mente está preenchida com algo, tua mente está completa com algo, tu não pode retirar para colocar outra coisa. Não dá. Você tem que estar com ela fixada, então não tem como meditar sobre outra coisa. Você tem que estar com a imagem fixada ali. Não pode dizer, agora enchi, agora não esquece a imagem, esquece a imagem. Não, não existe isso. Não pode existir isso. Chitta tem que estar colorida, até mesmo esse jogo cósmico de raciocínio. Vai agora, vai. Não pode existir. Não pode. Chitta tem que estar estatizada, ela fica parada, ela fica preenchida somente com aquilo. Somente com aquilo. Aqui fala para vocês, ó. Eu gostei de uma palavra que fala aqui, ó, esta interpretação não parece justificável se analisada cuidadosamente. Nada significa senão o abandono da semente retida no Sampranjñata Samadhi anterior. Olha, abandono da semente, percebe que falou assim, aquela palavra diz abandono da semente. Como é que eu vou estar aqui pensando em encher? Agora eu vou pensar em abandonar. Não existe pensar em abandonar, não pode, porque tu está colocando em pensamento, eu vou pensar em abandonar, estou botando um pensamento, tu está tirando algo de Chitta para colocar outra coisa. Então isso não pode existir, é outro modo, é outra coisa, não é isso. Então a Sampranjñata Samadhi não é isso, tá? Não é isso. Vamos ver o que é. Aqui fala assim, ó, Abhyasa Purva ou Purva significa precedida pela prática. Essa palavra em sânscrito quer dizer prática de quê? De reter a semente de Sampranjñata Samadhi. Essa expressão serve, portanto, para realçar o fator de que a Sampranjñata Samadhi somente pode ser praticado após prolongada prática de Sampranjñata Samadhi. Percebe? Nós vamos ter que praticar muito para chegar a um estágio. Nós vamos ter que fazer um esforço descomunal para chegar a um estágio. E talvez não conseguiremos nem chegar ao outro nessa vida. Só estou dando um exemplo. Depende para cada yoga. Depois nós vamos ver os casos desses yogis, tá? Mas pode prestar atenção e ver que Sampranjñatas chegar é uma coisa. Agora ir para a Sampranjñata Samadhi é outra coisa. É outra coisa. Ó. É, como já foi dito antes, uma condição intensamente ativa, não passiva. De fato, o recolhimento da consciência em Asampranjñata Samadhi e sua passagem através do centro Laya dependem da manutenção da pressão constante da vontade, que está implícita no esforço de manter a mente no estado de Sampranjñata Samadhi. Olha o nó aqui, ó, tu entendeu? O recolhimento da consciência em Asampranjñata Samadhi através da passagem do centro Laya, acho que eu já falei o que é o centro Laya aqui, né? Acho que eu já devo ter falado, mas o centro Laya é aquele, é o centro, né, que joga lá vamos dizer assim, ó, imagine todos os nossos corpos aqui, o centro Laya é o que une todos eles, tá? Você já vai entender o que é centro Laya mais adiante. É como nós fizemos uma força descomunal para fixar a imagem e depois nós vamos fazer outra força para
para entrar naquele ponto lá que eu estava falando para vocês, né? Que é suprimir. Então, assim, ó, é dois esforços que exigem muita vontade e pressão. Você vê que ele fala pressão, ou seja, eu vou chegar lá, vou segurar a semente, não é apagar a mente, é outra coisa, é outro tipo de supressão. Olha, ainda fala pressão, né? É como se fosse pressionar aquela imagem para ver aquilo que eu estou falando para vocês entrar naquele ponto lá. Ó, o recolhimento da consciência em Asampranjñata Samadhi e sua passagem através do centro Laya depende da manutenção de uma pressão de constante vontade que está implícita no esforço de manter a mente no estágio de Sampranjñata Samadhi. A mesma força que segura em Sampranjñata Samadhi, essa força tem que aumentar ela para entrar em Asampranjñata Samadhi. Ó, não há mudança nessa condição da mente, exceto o desaparecimento do pratyaya. Ou seja, tu percebe como eu falei para vocês, exemplo anterior, é tudo exemplos, tá? Não é que é tudo exemplo. Que a gente infla a mente, a gente tem que apagar a mente e manter a mente ali, né? Suprimir a mente e manter a mente lá. É esse o detalhe. A pressão deve ser exercida em Sampranjñata Samadhi antes que possa ser utilizada em Asampranjñata Samadhi. O arco deve ser tensionado antes da flecha ser liberada para atravessar o alvo. Preste atenção nessa palavra. Então a gente tem que preparar a mente para Sampranjñata Samadhi, fixar essa semente, praticar várias vezes, entender o que é aquele preenchimento, aquele todo. Depois nós vamos ver o alvo, centro Laya, que é o que eu estava falando antes, e fazer mais um esforço descomunal para manter tudo aquilo e jogar a consciência lá, jogar no alvo, a consciência. Tá vendo? E aqui agora fala uma coisa muito interessante, ó. Samskara cessar significa a impressão remanescente. A impressão que perdura na mente depois que o pratyaya de um plano tenha sido suspenso e antes que o pratyaya do próximo plano apareça em condições normais, só pode ser o vazio. Mas esse vazio não é um estado estático, embora essa possa ser a sensação de que o yogi tenha quando atravessa. É uma condição dinâmica, porque a consciência está sendo lenta ou rapidamente transferida de um plano para o outro, como é mostrado na figura número 1. A consciência não pode ficar suspensa indefinidamente no vazio. Ela precisa emergir em um dos dois lados do centro Laya. Se a técnica de Nirodha Parinana não tiver sido suficientemente dominada, ela pode ser impelida a voltar ao plano que acaba de deixar. E então, sementes que tenham sido suspensas reaparecerão, mas a semente pode permanecer no estado de Nirodha por um tempo suficiente longo, como indicado no 3.10. Nós vamos chegar lá na frente, na terceira sessão. A consciência, cedo ou tarde, emergirá no plano superior seguinte. O que é isso agora? O que quis dizer aqui? Eu vou manter a pressão para manter essa semente. Eu vou suprimir. Eu vou seguir a forma aberta, eu vou achar a passagem, a brecha e vou colocar. Só que não é colocar e eu joguei e entrei como se fosse uma porta. Fica me voltando, fica me pressionando, fazendo eu voltar. Vai e volta, vai, agora não vai, agora eu vou, agora não vou, agora vai dar. E toda vez que tu vai voltar, essa impressão remanescente que é o sanskara ali, vai reaparecer. Ela aparece de novo, some, vai, volta, aparece de novo. E quando você ficar nesse vazio, aí, e aqui está dizendo com muita consciência, esse vazio não é um vazio estático, é um vazio dinâmico. O que é o vazio? Por que ele não pode ser? Por que ele não pode ser estático? Porque ele não é a última camada, é apenas um véu que você está passando. Eu lembro que eu falei para vocês, apesar de estar parado ainda, é um véu, é apenas um véu de gunas. Tem um movimento ali, existe um movimento ali, existe, né, um movimento. Você vai ver que esse vazio não é estático, esse vazio é dinâmico. Você vai estar num vazio, nessa tal de nuvem, né, naquela brecha, naquele veio que vai, né, naquele veio. Mas mesmo assim, na sensação que é vazio, não é vazio. Tem algo que está acontecendo ali dentro, é dinâmico. Aí você está entrando, vamos botar assim, no canudo do centro Laya, para depois emergir lá do outro lado. E aí isso exige muita força de vontade para que isso se concretize. Aqui fala do estado de Nirodha, né? O que se lembra que estado o que era Nirodha? Que nós estávamos falando que
que é conseguir fazer, né, a supressão dos movimentos de Chitta, suprimir Chitta, paralisar as modificações, não movimentos, modificações de Chitta, para o estado de Nirodha poder ver. Então você percebe que a mente ainda está ali. É perceptível que a mente está ali, que a mente está colorida, nós estamos apenas mergulhando no centro lá e indo de um estágio para o outro. Chitta ainda está ali. E nós vamos reaparecer dentro de outro corpo de Chitta naquele momento. Tá? É isso que é interessante ver. Agora vai vir a explicação do que é o centro Laya aqui. Ó. Nós já estamos quase fechando. O que é o centro Laya? Vai vir a definição do que é o centro Laya. O centro Laya é o ponto Bindu, como diz em sânscrito, né? Como diz em sânscrito, é o ponto Bindu. É o centro de todos os veículos, que conecta todos os veículos do Jivatman. Todos os nossos veículos estão sintonizados no centro Laya. Por que nós não conseguimos mergulhar daqui, mergulhar já lá na realidade suprema? Porque nós temos os sansaras, nós temos os sanskaras, nós temos o karma, nós temos um montão de coisas para resolver ali. Tem um montão de coisas que não permite tu descer de imediato. Tanto que essa supressão, essa pressão, essa supressão, essa força de vontade é uma disputa muito, muito forte com o sanskara, é uma disputa muito intensa ali com a tua teu próprio eu naquele momento. Aqui fala assim agora, na sequência, ó. Há dois pontos interessantes que podemos discutir sucintamente antes de deixarmos o assunto Asampranjñata Samadhi. Um deles é a natureza do ponto zero, na figura 1. Eu vou voltar nessa figura aqui para você ver qual que é. É aqui, ó. Eu tenho que aproximar muito bem. Ali, ó. O ponto zero é esse do meio aqui, ó. Esse é o ponto do meio, que é o centro Laya. Tá? Você dá uma olhadinha, dá um pause na imagem e verifica ela com bastante calma depois, que ela mostra o que é o ponto zero que ela quer dizer ali, naquela passagem ali. Deixa eu pegar aqui. Tá. A figura zero, ponto 1, através do qual a consciência passa de um plano para outro. Esse ponto tem que ser denominado centro Laya. É um centro comum no qual todos os veículos do Jivatman estão, digamos, centralizados. Somente através desse ponto Bindu em sânscrito, é que pode ocorrer a transferência da consciência de um plano para o outro. Eu já estudei um pouco sobre ponto Bindu, eu não quero tomar tempo, porque eu estou com o tempo quase fechando, eu não quero tomar, que o ponto Bindu é a célula primordial, é o núcleo primordial, né? O ponto Bindu, existe o ponto Bindu do universo, da Terra, do planeta, do Sol, o ponto Bindu de tudo que você pode imaginar, né? Até do universo cósmico. O ponto Bindu é o primordial de tudo. Tá, ok. Eu não vou entrar ali. Claro que se vocês me questionarem, eu mando, faço um vídeo sobre isso e tudo tal. Na verdade, existe apenas um centro de realidade, cercado por certo número de veículos concêntricos, e qualquer que seja o veículo iluminado pela consciência, sua iluminação tem origem nesse centro. Mas a concentração da consciência num determinado veículo faz parecer que a consciência move-se para cima e para baixo ao longo de uma linha ou no ponto que liga todos os veículos. Um adepto cuja consciência esteja permanentemente centrada no plano átmico volta temporariamente sua atenção para um determinado veículo e, por certo tempo, os objetos ligados a esse veículo vêm para o campo da sua consciência. O centro da sua consciência parece assim deslocar-se para esse ou aquele veículo, mas na verdade não se moveu de modo algum. Significa que quando nós botamos a consciência naquele determinado veículo, nós parece que subimos dentro do centro Laya, né? Mas na verdade não é isso que acontece. Ela dá a sensação, mas não é. Mas só para você entender. A consciência centrada todo o tempo na realidade apenas foi focalizada num e outro veículo. É nesse sentido específico que a transferência da consciência de um veículo para o outro em Samadhi deve ser compreendida, a fim de não sermos envolvidos no absurdo filosófico de imaginar a consciência que transcende no tempo e no espaço, movendo-se de um plano para o outro. É interessante isso, tempo e espaço, é tudo íntimo, né? Segundo ponto no qual o estudante deve atentar é que, para ser o centro comum de todos os veículos, o ponto de encontro de todos os planos, é para ele que a consciência deve sempre se recolher, antes que possa ser transferida de um veículo para o outro. Toda vez que nós recolhemos a nossa mente, né? Toda vez que nós recolhemos a nossa mente, é para esse centro que nós vamos recolher.
né? Como eu estava dizendo antes para vocês. Ele é o centro que conecta todos os corpos, mas nós não vamos conseguir mergulhar até o final. Quer ver? Fala aqui, ó. Cruzamento... Antes que possa ser transferida para outro veículo, exatamente como possa ser transitando, né, possa ser semelhante ao trânsito por uma estrada, que devemos retornar ao cruzamento antes de pegar outra estrada. Ver-se-á, pois, que a Sampranjñata Samadhi não é senão o recolhimento da consciência para um centro laya, antes que se possa começar a atuar em outro plano. Então esse passo de Sampranjñata Samadhi é conduzir a nossa consciência para esse centro laya. Se a consciência estabelecesse permanentemente no centro da realidade, como ocorre no caso de um adepto altamente avançado, a questão do recolhimento para o centro deixa de existir. Dessa culminância, ele tem uma visão abrangente de todos os planos inferiores e pode instantaneamente começar a atuar em qualquer plano que preferir. Então tu percebe que nós iniciando a jornada, nós entramos no centro laya e emergimos no outro plano. Entramos no centro laya e emergimos no outro plano. Conseguir que a consciência fique no centro laya é você estar nesse centro, né, no centro de realidade, é estar, né, no eu maior, é estar é estar no self, é estar no eu superior. É isso que temos que ver. Se a consciência estabelecesse permanentemente no centro da realidade, como ocorre em um adepto altamente avançado, a questão do recolhimento para o centro deixa de existir. Dessa culminância, ele tem uma visão abrangente de todos os planos inferiores e pode atuar em qualquer plano que ele preferir. Pode-se indagar se o centro comum de todos os veículos é também o centro da realidade interior de cada yogi, porque não tem ele um vislumbre da realidade ao atravessá-lo, ao passar de um plano para o outro? Olha que interessante essa pergunta, entendeu? Se ali é o centro da realidade, ali é o centro de tudo, por que quando eu estou indo para esse centro de emergir no outro plano, eu já não consigo ver a realidade? Aqui fala, ó, a possibilidade de tal vislumbre certamente existe em consequência da natureza única desse ponto. O que então impede o yogi de atingir a realidade sempre que pratica a Sampranjñata Samadhi? A resposta a essa pergunta está contida em alguns sutras que encontram na última sessão, na sessão 4. Nós vamos chegar lá. São os sanskaras ainda perturbando a mente do yogi, obscurecendo a sua visão, impedindo de ter o vislumbre da realidade. Urge que esses sanskaras sejam inteiramente eles destruídos antes que o yogi esteja livre para entrar no campo da realidade, a partir de qualquer ponto que desejar. Mas embora o yogi ainda sobrecarregado de sanskaras não possa ver claro o vislumbre da realidade, ele pode sentir, por assim dizer, que a realidade está cada vez mais próxima à medida que progride em direção ao seu objetivo e o fardo dos seus sanskaras estão se tornando cada vez mais leve. Visto dessa maneira, cada Sampranjñata Samadhi sucessivo é um precursor do passo para Nirbija Samadhi, que pode e somente ele oferecer uma visão límpida da verdadeira realidade. Você percebe então que nós entrarmos naquele trecho que eu estava falando, né? Ali, supressão, entrar naquele ponto, não significa que nós atingimos a realidade. Nós estamos apenas entrando num estágio de gunas. Estamos entrando passando de um veículo para o outro. Apenas estamos fazendo um desdobramento em Sabija Samadhi, dos 4 desdobramentos antes do mergulho para a realidade, a realidade verdadeira, né? A realidade máxima, suprema. Então aqui dá para você ver o quanto nós estamos distantes de tudo isso. Quanto é importante dizer isso para vocês. O que é Sabija Samadhi e Nirbija Samadhi? Então, os idealizadores, os criadores do tratado, né? O Patanjali, né? Ele nos leva dentro da longa caminhada, da longa jornada, e nos traz a ciência de tudo isso, os desdobramentos, os passos, minuciosamente, as descrições detalhadamente, o mapa completo de tudo que nós vamos precisar passar e seguir. Observou, compreendeu porque não se consegue dar um mergulho certeiro, um mergulho na realidade. Toda vez que nós entramos no centro lá, nós vamos enxergar o vazio, nós vamos enxergar um vazio muito gritante, né? Talvez nebuloso, talvez porque
tá cheio de sanskaras, impressões do passado, de outras vidas, tá tudo contido ali, todas as tuas verdades, todas as tuas realidades, tudo que você passou, tudo que vai ter que passar, os registros estão todos ali, as impressões que estão, né, prontas para brotar no tendo do karma, que estão nos campos necessários, está tudo ali. Então o processo tem que ter, tudo tem que ser resolvido minuciosamente para chegar lá. Então quando você escutar que algum yogi disse assim que mergulhou nisso aqui, cuidado, tá? Cuidado, prestar atenção nisso tudo. Nos falsos yogis, né? As pessoas que dizem, eu conheço a realidade. Cuidado, não é assim. Não é assim. É vidas e mais vidas, nascimentos e mais nascimentos, práticas e mais práticas, para que nós possamos sabermos quem nós somos. Parece que dizem que, né, que nós somos o que somos, mas parece que nós temos que conquistar isso, né? Você é o que é, mas você vai ter que passar por tudo isso para poder conquistar o que você é. Então nós temos que entrar nesse jogo cósmico, nesse jogo latente, né, nesse jogo cósmico. Eu vou dando então já o fechamento. Quero dizer para vocês que nós estamos encerrando então mais dois importantes passos que traz uma luz muito grande o que é Samadhi, né? E nós vamos entrar agora nós vamos entrar em dois textos, mais dois vídeos, que é o 19 e o Sutra de número 20 e o 21. Daria para dizer que o 21 e o 22 também entrariam, né? Essa sessão de mais 1, 2, 3, 4, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4 vídeos, né? Nós vamos estar falando sobre as diferenças sobre pseudo-yogis, o nascimento e a causa. Nós vamos estar falando sobre espúrios de Samadhi, coisas que a gente ouve falar muito, né? Daí nós vamos estar falando sobre tudo isso, e nós vamos estar falando também sobre o que é o verdadeiro Samadhi, os verdadeiros yogis. Depois nós vamos estar falando sobre o desejo, como chegar ao Samadhi, para quem é mais propenso para isso. Nós vamos falar sobre a busca média, intensa e suave de tudo isso, antes de nós fecharmos esse passo. Mas eu vou dar introdutório já no próximo vídeo, eu dou mais introdutório sobre isso. Finalizamos, fechamos, da minha parte é isso. Muito obrigado a todos que me acompanharam mais uma vez. Desculpa os cortes que vai ter que ficar nesse vídeo, que a minha menina acordou, eu gravo de manhã, ela está acordada, ela está aqui ao meu lado, ela só não entrou na cena, mas está aqui, e eu vou fazer esses cortes para vocês. Desculpa, tá, gente? Até o próximo vídeo. Namastê.